Paz do Senhor, graça e paz, boa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou muitíssimo feliz. Hein? Isso. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Dá para me ouvir aí, irmãos? Glória a Deus. Como já disse, eu estou muito feliz, de poder estar aqui com os irmãos. Realmente, quando eu cheguei aqui no Brasil, o ano de 2017, dezembro de 2017, lembrei do apóstolo, Eu tive um contato com ele, mas porém não tivemos a oportunidade de conversar muito, não tivemos muito êxito. E na altura eu também não estava pelas regiões mais perto aqui, Eu estou morando agora em Goiânia, naquela altura eu estava em Santa Catarina. E aprove ao Senhor Deus trazer essa ligação, na pessoa do apóstolo e o Pascoal, para a glória do nome de Jesus. E acredito que o Pascoal falou mais de mim para o apóstolo, e aí a gente passou a manter mais contato, E eu louvo ao Senhor, irmãos, porque Deus, eu digo que Deus deu a graça do Pascoal, está nas mãos de um grande homem de Deus. Vocês têm um rico pastor, mas um rico pastor mesmo. E eu louvo ao Senhor de ter um amigo, um apóstolo, um pastor como este casal. Louvo a Deus por vocês terem eles como pastor. Eu digo para vocês que tudo que vocês puderem aproveitar dele, aproveitam. Porque esse tempo aqui, irmãos, parece mentira, ele passa muito rápido. Muito rápido. Enquanto eles estiverem em pé, estiverem aqui com vocês, o máximo que vocês puderem arrancar dele, fazer com que, quando o Senhor chamar, ele vá mesmo vazio, façam o máximo possível. Amém? Amém? Para que vocês possam dar continuidade daquilo que Deus começou através deles. Vamos abrir a palavra de Deus, primeiro livro do profeta Samuel. Para o pessoal que está passando os slides, eu gostaria que vocês pudessem colocar o texto na tela, se possível for, e eu vou estar pedindo, enquanto ministrar, alguns textos. Se vocês forem muito rápido passar na tela, eu agradeço. Se for possível, se não for, também não tem problema. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, nós vamos fazer leitura de 3 livros, versículos de número 1 ao versículo de número 4. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Quem não tiver a Bíblia ou não tiver achado, pode ler com a gente aqui na tela, ok? E diz assim a palavra do Senhor. Samuel, ainda menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli naquela época. Ou seja, naquela época, raramente Yahweh, ou Yahvé, falava aos seus servos e aos anciões. Ou seja, e as visões haviam se escasseado muito. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. 3. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahweh, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahweh
o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Vamos ler também Atos capítulo número 13, versículo 22 e o versículo 23. Atos 13, verso 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. 23. E da descendência desse homem, gostaria que vocês guardassem essa palavra, descendência, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Vamos ler também 2 de Crônicas, capítulo 34. Segunda de Crônicas, capítulo 34. Do verso 1 ao verso 3 e depois o versículo 33. Diz a palavra do Senhor: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante do Senhor, ou de Yahweh, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, o predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Versículo 33. Josias retirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem e servissem a Yahweh, o Senhor, seu Deus. Enquanto viveu, não deixou de andar de acordo com a vontade do Senhor, Deus de seus pais. Eu gostaria que vocês repetissem essa parte comigo, toda a igreja. Enquanto viveu, não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor, Deus de seus pais. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós começamos a leitura em um tempo do Icabod. Os filhos de Eli se juntaram ao exército de Israel para batalhar, e a palavra do Senhor diz que eles caíram aos pés dos filisteus. A arca do Senhor foi tomada e o mensageiro trouxe a notícia para Eli, que por sua vez, sabendo que a arca foi tomada, suspirou, caiu da sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, dando à luz o filho, foi perguntada que nome seria dado à criança. Sem ela responder, por um tempo, ele abriu a sua boca e disse: Icabod. Foi-se a glória de Deus. Dentro desse tempo, os filisteus levam a arca e por 7 meses eles guardam a arca dentro do seu reinado. O Senhor envergonha a Dagon, seus ídolos, e começa a ferir de úlceras e de grandes tumores malignos que levam o povo a morrer. Sabendo eles que, por causa da arca, o Deus de Israel se levantou contra eles, então eles levam a arca para Kiriat Jearim, em casa de Abinadab, onde por 20 anos essa arca vai ficar guardada.
Por sua vez, Samuel ascende o sacerdócio, o ministério de profeta e assim também como juiz para julgar a casa de Israel. A palavra do Senhor nos diz que o povo clamou para que Deus pudesse dar um homem que tivesse na frente, para que os guiasse, para que pudesse administrar as suas saídas, como também as suas entradas. E nessa época diz a palavra do Senhor que o povo, pedindo este homem a Deus, o Senhor os deu a Samuel, ou seja, a Saul, pela escolha do povo. Saul foi um rei perverso. Quem é leitor da palavra do Senhor sabe muito bem que por todo o seu reinado nunca se preocupou com a presença de Deus no seu reinado. Ele nunca teve a preocupação de poder buscar a glória de Deus. Muito pelo contrário, Saul, ele estava preocupado era com as guerras, as conquistas e a elevação do seu nome. Ele nunca quis saber nada a respeito da glória de Deus. Mas por incrível que pareça, eu vou falar algo que para muitos até vai parecer heresias, mas enquanto eu ministro eu vou justificar. Deus também não estava preocupado com que essa arca voltasse para o arraial do povo de Israel. Porque mesmo na ausência da arca, Deus estava cuidando do seu povo, por misericórdia, tendo levantado o profeta Samuel, que era a voz de Deus, no meio do povo de Israel. Enquanto Samuel profetizava, Deus, ele levanta um outro homem, cujo nome se chama Davi. Eu disse para vocês que Deus não estava muito preocupado, Deus não estava preocupado com que a arca fosse trazida para dentro do arraial de Israel. Primeiro, porque a arca não passava simplesmente de um monumento que continha nele 3 coisas essenciais e básicas. Primeiro, as 2 tábuas da lei de Deus, que simbolizava a lei, a orientação, a direção de Deus para o seu povo. Em segundo lugar, a vara de Arão, símbolo de santidade e sacerdócio. Em terceiro lugar, um pote que continha maná, que simbolizava o cuidado de Deus para com a vida do seu povo. E esta arca, ele tinha uma tampa, e nós temos uma réplica aqui, onde continha 2 querubins. No meio desses 2 querubins, Deus manifestava a sua glória. Então a arca, ela era um símbolo da presença de Deus. E de todos os utensílios que havia no templo, orientado por Deus a Moisés, a arca era o utensílio mais santo e mais sagrado que havia naquele lugar. Ele não era Deus, ele era uma representação de Deus. A arca era o lugar onde Deus manifestava a sua presença, manifestava a sua glória, para que pudesse falar ao povo de Israel. Êxodo capítulo número 25, versículo 22, a Bíblia fala: ali virei a ti, falando o Senhor, e de cima do propiciatório, no meio de 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu ordeno para os filhos de Israel. E como é que eu disse para vocês, quando tudo isso vem acontecer, Deus, ele levanta a Davi. Deus começa a trazer um alinhamento dentro da casa de Israel. E nós entendemos que Deus estava simplesmente mudando as estações. Deus estava mudando o sentido dentro da casa de Israel. Ele começa a alinhar as coisas de conformidade com a sua promessa em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, onde ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o homem cai em pecado, Deus, ele traz uma promessa de que um dia nasceria um Redentor.
Como eu disse, meus irmãos, por isso é que eu pedi a vocês que guardassem aquela palavra, predecessor. Como eu disse a vocês, Deus, Ele não mostra de forma alguma essa preocupação da arca, mas muito pelo contrário. Deus queria homens, nessa época, que andassem e invocassem a sua presença. Homens que buscassem a sua glória. Homens que invocassem o seu nome. E Atos capítulo 13, no versículo 22, o qual nós acabamos de fazer menção à leitura, Deus acha a Davi. E ele diz, e tendo deposto Saul, ou seja, tendo rejeitado Saul, tendo tirado Saul dos seus olhos, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também dando testemunho disse o Senhor, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não era a arca, era um homem. Deus estava buscando por um homem. Deus estava precisando de alguém. Mas existia algo mais que Deus queria. Havia algo mais além do que simplesmente buscar um homem. Deus queria estabelecer uma aliança com este homem e com a sua descendência, preparando um caminho para a chegada do Redentor de Israel, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E no versículo de número 23, desse mesmo Atos, capítulo 13, versículo 23, diz a palavra do Senhor, da descendência deste, conforme a promessa. Que promessa? A promessa de Gênesis 3,15. Trouxe Deus a Israel um Salvador, cujo nome se chamava Jesus. Então, a arca, irmãos, como símbolo da presença de Deus, como lugar onde Deus via e se manifestava para trazer orientações aos sacerdotes, era um monumento provisório que Deus colocara no meio do seu povo. Mas Deus, na verdade, estava buscando por homens que carregassem a sua glória. Homem para estabelecer essa aliança que iria de geração em geração. E para nós entendermos isso, nós podemos fazer menção à leitura dos Salmos, Salmos capítulo 32, dos versículos 1 até o versículo de número 18, mas eu vou saltar alguns textos e eu vou fazer menção à leitura, se você puder me acompanhar. Versículo 1 diz assim, o salmista Davi escrevendo, orando ao Senhor. Lembra-te, Senhor, ou seja, lembra-te, Senhor, a bem de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Versículo 8 ele diz, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua força, falando da tenda. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e exultem de júbilo os teus santos. Versículo 11. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviara dele. No fruto das tuas entranhas, porei sobre o teu trono. Ou seja, do fruto das suas entranhas, porei sobre o seu trono. Davi clama ao Senhor, que lhe dará um lugar para que a arca pudesse habitar. A arca que era o símbolo da presença de Deus. E Deus está prometendo a Davi, da sua descendência, não faltará ninguém que exceda o trono. Ou seja, eu faço uma aliança contigo que o trono nunca ficará vazio enquanto existir os seus descendentes. Ele diz no versículo 12, se os teus filhos guardarem o meu pacto, os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no trono.
Versículo 17, ele diz: ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Esse ungido está falando de Jesus. Vestirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele resplandecerá a sua coroa. Ou seja, ainda que Deus e a descendência de Davi passam por muitas dificuldades, o Messias, o Filho de Deus, estabeleceria este reino para sempre com o resplendor da sua glorificação. Deus está estabelecendo, ou seja, Deus estabelece uma aliança nesse exato momento com a descendência de Davi. Mas nós sabemos que a descendência de Davi muito falhou. Davi, na sua velhice, coloca Salomão, seu filho, para que herdasse o trono. A palavra do Senhor nos mostra que Salomão falha, inclinando-se aos ídolos, se prostrando diante deles e trazendo para dentro da casa de Israel. Quando ele morre, Roboão, seu filho, assume o trono. Porém, o povo aclama Jeroboão como um outro rei. Salomão, rei de Judá, sul, sobre 2 tribos, e Jeroboão, o efraimita, rei de Israel, norte, com 10 tribos. Roboão, descendente de Davi, desvia o povo da presença de Deus. Ele cessa a palavra dentro do reinado. Quando isso acontece, o pecado começa a tomar conta da casa de Israel. Ou seja, o Icabod volta, após Davi ter buscado a arca para dentro da casa de Israel, o Icabod volta a tomar conta da casa de Israel. Ou seja, a glória do Senhor se esvai outra vez. Todos os reis que foram reinando, depois de Davi, depois de Salomão, eles estavam simplesmente transgredindo contra as leis de Deus, adorando a outros deuses, praticando a idolatria, e isso fez com que Deus muitas das vezes pesou a mão sobre esses reis e sobre os seus reinados. Irmãos, Israel estava passando por uma decadência espiritual muito forte. Havia decadência na área religiosa, na área política, na área econômica. Tudo isso porque a glória de Deus se apartou sobre a casa de Israel. Por causa de quê? Do pecado. E a pior causa de todo esse pecado foi a idolatria, a adoração a outros deuses. Eles abandonaram o Deus de Israel, eles abandonaram a casa do Senhor e se prostraram diante de outros deuses. E quando nós lemos os livros de crônicas, que estão compilados todas as histórias sociais, políticas e religiosas do povo de Israel, você consegue ver os levantes e as quedas do reino de Israel. E nesse livro que nós acabamos de fazer menção à leitura, o terceiro livro, nós estamos diante de um momento onde nós vemos na Bíblia Sagrada o maior e o pior colapso que a nação de Israel já tenha passado. Esse tempo ascende no trono um rei cujo nome se chamava Josias, nome grego que quer dizer Jeová cura. Josias, ele viveu por pouco tempo. Ele viveu simplesmente 40 anos e 31 anos ele reinou na casa de Israel. Ele é predecessor de 2 reis que sucumbiram à casa de Israel, cujo nome ou os nomes se chama Manassés e o outro se chamava Amon. Mas quando eu leio a história de Manassés, irmãos, eu fico me perguntando de que forma poderia Manassés viver tudo quanto ele viveu, sendo que ele foi predecessor, ou seja, sucessor
do seu pai, cujo nome se chamava Ezequias, que foi um rei que na sua época buscou a presença de Deus. Reinou na sua época e a glória do Senhor estava sobre a casa. Ezequiel, ele reparou o altar, reparou a casa de Israel, trouxe de volta a adoração que havia sido extinguida do reino. Mas quando Manassés toma conta do reino, ele faz totalmente contrário de tudo aquilo que fez o seu pai. E não houve na casa de Israel um rei tão perverso em toda a história dos reis, dos monarcas na casa de Israel, quanto o tempo em que Manassés veio a reinar. 2 de Crônicas, capítulo número 33, versículo de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim. Eu poderia pedir para colocar na tela, mas eu vou ler por causa do tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara. Pois tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares a Baalim e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, dentro de Jerusalém, o qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Versículo de número 6. Esse mesmo Manassés queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era goeiro, praticava feitiçaria. Isso é rei de Israel. Tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal para provocar a ira de Deus. Versículo 7. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, ou seja, no templo que Salomão havia construído, dentro do santuário. Ele entrou, derribou tudo que havia naquele lugar, a mesa da proposição, o candelabro, o altar, a arca da aliança, arrancou tudo e escondeu num quartinho que havia naquele lugar. E dentro desse espaço, no santo lugar da casa do Senhor, ele levantou altares aos ídolos, queimou seus filhos e levou o povo de Israel na mesma corrupção. Eu, quando leio a Bíblia, pastor, fico me perguntando como é que o cara teve o privilégio de entrar no Santo dos Santos e não morrer. O rei mais perverso, e Amon, seu filho, quando começou a reinar em seu lugar, fez as mesmas coisas. A Bíblia fala, versículo de número 22, pelo que Amon, seu filho, começou a reinar, sacrificava a imagem de esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e servido. Agora presta atenção. Amon reina por poucos anos. Quando Amon morre, quem era o príncipe da casa de Israel? Josias. Josias era uma criança. 8 anos ele tinha. Quando seu pai morre, a sua mãe e o povo colocam ele como rei de Israel. Rei nessa época é como um presidente. Imagina se esse Brasil proclamasse nas eleições do próximo ano que uma criança de 8 anos ascendeu à presidência dessa nação. Como eu e você ficaríamos? E dentro da casa de Israel, uma criança que não tem noção do que é uma monarquia está assumindo o papel de rei para governar a casa de Israel. Agora presta atenção. Quando eu olho para Josias, eu vejo que não havia esperança nenhuma para Israel. Primeiro, porque ele era uma criança. Segundo, ele cresceu num contexto familiar cujo avô e o seu pai foram idólatras. E para você criar espanto, Manassés reinou por mais de 50 anos, ou seja, mais de meio século reinando sobre a casa de Israel.
se este Brasil fechar as portas das igrejas cristãs e por mais de meio século o candomblé, o ocultismo e todas as outras religiões satânicas e diabólicas que existem por aí dominar essa nação, eu duvido se daqui a uns 70 anos o seu filho que tiver 20 anos, você perguntar para ele quem é o Deus do Brasil, duvido se ele vai falar, é o Deus do céu ou é o Deus da Bíblia. Eles darão o nome do Deus do Brasil de qualquer um outro Deus, porque por mais de 1000 séculos o Brasil não ouviu falar do Senhor. Essa era a condição de Josias. Então acredito que se nessa época eu e você fôssemos para Jerusalém e tentássemos conversar com algumas crianças e perguntássemos quem é o Deus de Israel, as crianças diriam: Baalim é o Deus de Israel, Azera é o Deus de Israel, Astarote é o Deus do nosso povo. Mas algo me chama a atenção. Qual é o nosso tema de hoje? Fala mais alto, qual é o nosso tema? Trazendo a glória de volta. Trazendo a glória de volta. Se puder colocar no telão aí o tema, graças a Deus, está lá. Trazendo a glória de volta. Casa corrompida, Deus extinguido, a palavra de Deus esquecida. Josias ascende o trono. E o texto, quando nós acabamos de fazer menção à leitura, diz que, e no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, ele começou a buscar o Deus de quem? De Davi, seu pai. Deus fez uma aliança com a descendência de Davi, vocês lembram? A pergunta é: qual é a razão que levou Josias, 8 anos ele vai ser proclamado rei, 8 anos se passam, então ele está agora com 16 anos, no 8º ano, diz a palavra do Senhor, ele começa a buscar o Deus de Davi, seu pai. Qual foi a razão que levou Josias, aos 16 anos, começar a buscar o Deus de seu pai? Então nós precisamos mergulhar na história e precisamos mergulhar na escritura para termos entendimento. Flávio Josefo, um historiador judeu, ele diz que Jedida, que é a mãe de Josias, embora o seu esposo fosse idólatra, ela era uma mulher que tinha um coração temente ao Senhor. E quando Josias vai ser proclamado rei aos 8 anos, muito antes dessa proclamação, desde a sua infância, meu apóstolo, Jedida, mãe de Josias, ela colocou Hulda, que era a profetisa naquela época, e o sacerdote cujo nome se chama Elquias, para que desde a infância, segundo Deuteronômio capítulo 6, verso 6, que Deus manda a Moisés que todos os pais ensinassem os princípios da palavra às crianças, desde ao se deitar, ao se levantar e a caminhar pela rua. Incute a palavra em seus corações. Hulda observou isso e levou isso a peito e trouxe pessoas que eram fiéis ao Senhor. Ainda que o filho era menino, ela passou a colocar o seu filho ao redor dele pessoas que fossem confiáveis e tementes ao Senhor para ensinar as escrituras a Josias. E Josias cresce nesse ambiente, aprendendo a palavra, de tal forma que a palavra do Senhor vai dizer, versículo 2 do capítulo de número 34 que nós lemos:
fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem pela direita e nem pela esquerda. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que perde meu respeito. Seja qual tipo de pai, qual tipo de mãe você for. Quando eu estava de viagem para cá, meu apóstolo, eu estava lendo o edital, e nesse edital tinha uma passagem do Dr. Billy Graham. E Billy Graham dizia: você pode dar tudo no seu filho que possa fazer dele um grande, trazer nele muito sucesso na vida. Fazer dele um advogado de renome, pode até se tornar no dia da manhã um prefeito, um doutor, seja lá o que ele for. Mas ele diz assim: mas se você não dar Cristo no seu filho, você falhou. Uda coloca no seu coração, mais do que qualquer coisa, Josias queria reinar, que ela tinha noção que ascenderia ao altar. Jamais conseguiria levar a casa de Israel a ter um reinado bom, próspero, abençoado, se não tivesse a glória de Deus na casa. Mais do que qualquer coisa, irmão, você precisa entender que todas as vezes que o povo de Israel viveu com um rei que não observasse as leis e não invocasse o nome do Senhor, o povo de Israel sucumbia e sofria. E todas as vezes que se levantava um rei que buscasse ao Senhor, que se lembrasse do Senhor, que buscasse a glória de Deus, o povo de Israel prosperava e era muitíssimo abençoado. Então Jedida, mãe de Josias, sabia que para que o reino fosse um reino sadio, abençoado e próspero, só seria possível se Deus estivesse no meio do seu povo. E a razão de tudo isso seria ter um rei que temesse ao Senhor. Irmãos, isso é o que tem faltado na nossa geração. A falta de uma instrução profunda do conhecimento de Deus. Eu vou ser bem sincero com vocês, irmãos. Eu tenho viajado muito neste Brasil. Eu tenho me deparado com muitos cristãos que frequentam a igreja e não têm uma vida com Deus. Não conhecem o Deus a quem eles buscam. Eu fiquei tão feliz, apóstolo, quando a gente começou o culto, ver a sua filha orando. Quando a gente chegou, ela ficou compartilhando comigo alguns projetos que tem para a obra missionária. Ela disse: missionário, me formei em psicologia para servir ao Senhor. Oh, meu Deus. Irmãos, eu tenho passado em igrejas que eu vejo pastores preocupados em formar os seus filhos na escola de futebol para serem um futuro Neymar. Pastores que não estão preocupados com a continuação do seu ministério. O que tem faltado na nossa geração é isso. A profundidade do ensinamento das Escrituras. Eu vejo, irmãos, muitos pregadores que não se preocupam com a conversão genuína do povo que eles pregam, e pastores que não se preocupam com a conversão genuína da igreja, das ovelhas que eles pastoreiam. Eles não tocam o coração do povo com os seus sermões. Suas pregações são vazias. Eles não vivem aquilo que eles pregam. Percebe-se que eles não oram, percebe-se que eles não jejuam. As mensagens que eles pregam são tão vazias quanto a vida que eles vivem. Deus está querendo mudar isso nessa nação.
E eu acredito que Deus está levantando um exército no IBAMA para mudar essa história. Um exército que vai trazer a glória do Senhor aonde ela foi extinguida, em nome de Jesus. Aleluia. Falta nos púlpitos, irmãos, sermões eficazes, cortante mais do que uma espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, junta e medula, que nos leva a discernir o propósito do nosso coração e do coração de Deus. Palavra como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha, como disse Jeremias. Palavra que quebranta, que despedaça o nosso coração endurecido, que não consegue absorver e entender a palavra de Deus. Sermões ungidos como de fogo, levando o ouvinte ao juízo de si mesmo, sendo convencido do pecado, do juízo e da justiça de Deus. A minha geração, irmão, quer tudo, menos um evangelho que os confronta. Eu tenho visto, irmãos, muita gente que abandona a igreja por causa da palavra. Não resiste à verdade do evangelho. Não quer sair dessa vida folgada que tem, cujo seu dia é controlado por um controle remoto em sua mão ou em um celular, ou por um celular num quarto fechado, passando o dia todo na sua Netflix ou então nas suas redes sociais, acompanhando os gostos e os comentários na sua publicação e o número de seguidores no dia. Nós estamos com uma geração muito frágil. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho andado em muitos lugares e eu conheço, eu sei como está a igreja brasileira. Josias, ele tinha simplesmente 16 anos. Era um adolescente. A Bíblia diz que ele começou a invocar o nome do Deus de Davi, seu pai. Em outras palavras, ele queria reinar, mas ele não queria um reino vazio. Ele queria reinar, mas ele queria um reino cuja glória do Senhor dominasse sobre ela. E ele o fez. Versículo número 3 do capítulo 34. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a reinar. Versículo de número 3 e versículo 5 diz que ele começou a purificar a casa de Israel dos ídolos que o avô e o pai implementaram. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém do alto dos ídolos, dos postos ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares de Baalim, despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postos ídolos e as imagens de esculturas. Quebrou e reduziu a pó e espargiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os altares e purificou Judá e Jerusalém. Ele se comprometeu, irmão, em arrancar tudo aquilo que não glorificava a Deus. Sabe o que está faltando em nós, irmãos? Sabe por que muitos de nós, como cristãos, estamos vivendo com o Icabod, sem a glória? Está faltando purificação nas nossas vidas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Para nós que somos cristãos mesmo, muito de nós ainda temos deuses ídolos pelo qual nos prostramos. Estava conversando com o apóstolo, eu tenho visto isso. Uma situação que não acontece em Angola, tá? Não acontece em Angola. Colocar Deus em segundo, terceiro, quarto e último lugar. Isso não acontece em Angola. O povo angolano prioriza Deus acima de tudo. Eu estava assistindo o dia que vocês voltaram da missão e contando o testemunho. Um dos irmãos falou aqui, eles andavam quilômetros a pé para chegar até o lugar do culto para glorificar ao Senhor. Um povo que se sacrifica
por um Deus que eles têm toda a esperança. Nós precisamos, irmãos, quebrar os altares dos nossos corações, arrancar do nosso meio as coisas que não estão permitindo de viver no centro da vontade de Deus. Muitos estão vindo para a igreja não porque são apaixonados por Deus, não porque foram regenerados, não porque nasceram de novo, mas por causa de algumas outras situações externas. Alguns homens talvez venham para a igreja simplesmente para acompanhar a sua esposa. Alguns filhos estão frequentando porque o pai e a mãe estão frequentando a igreja. Mas se acontecer alguma coisa, simplesmente abandona a casa do Senhor. Sabes o porquê? Porque ele tem outros deuses pelo qual ele possa se prostrar. Há muita coisa, irmão. E eu vou falar um negócio para vocês, vou ser bem sincero. O inimigo está investindo com todas as forças para parar a igreja. Benedito, por que você fala isso com toda a convicção? Eu pergunto para você. O que você faz quando você levanta na primeira hora do dia? Davi disse, pela manhã te buscarei, de madrugada me apresentarei a ti. Muitas vezes eu sei o que você faz, ou seja, o que muita gente faz. Talvez mais de 50% dentre nós aqui presentes. Pegar o nosso celular. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu pastorei os jovens na minha igreja lá em Goiânia e eu falei para eles assim, tanto o celular quanto as redes sociais é uma bênção de Deus na nossa vida. O homem que inventou, não inventou aquilo para dar para você todas as coisas porcas e imundas que você gasta tempo vendo. Você só gasta tempo sendo dominado por essas coisas porque você não tem sabedoria em usufruir dela. Eu uso redes sociais. Nas minhas redes sociais você encontra simplesmente 2 conteúdos. Se eu não estou pregando nada relacionado ao Evangelho, eu só faço publicação de mim e da minha família. Nada mais além disso. Eu fico triste quando eu vejo jovens, adolescentes da igreja, fazendo publicação e colocando por cima uma música de um MC. Porque moda, como diz o angolano, tabater. Gente, o inimigo está investindo muito para parar com a igreja. Então Josias, sabendo da condição do seu reino e tendo um coração voltado a trazer Deus, ele começa a purificar a casa de Israel. E depois de tudo, ele percebeu a necessidade de uma renovação na aliança. Isso seria a chave para trazer de volta a glória que havia sido extinguida da casa de Israel. Então, nesse dado tempo, ele manda que os sacerdotes, eles preparam o templo. E enquanto preparam o templo, Ilquias, o sacerdote, ele encontra no escombro lá do templo o livro da lei. Alguns estudiosos dizem que era um pedaço do Deuteronômio. E ele leva até o rei. E a palavra do Senhor nos diz que Josias, vendo aquele livro, disse: procuram um profeta para que possa interpretar essas palavras. E levam esse livro para a profetisa naquela época. E a palavra do Senhor diz que quando a profetisa, ela pega o livro e começa a ler, ela descobre que havia uma sentença da parte de Deus contra o reino de Israel por causa dos pecados anteriormente cometidos. Eles haviam negligenciado a presença de Deus para seguir outros caminhos. Eles derrubaram os altares do Senhor para edificar altares aos ídolos. Eles acabaram com os cultos solenes e passaram a cultuar outros deuses, ou seja, eles abandonaram a Deus. E Deus prometeu que iria destruir, ou seja, acabar ou pesar com seu juízo sobre a nação de Israel. Versículo de número 24 ao versículo 28.
desse mesmo capítulo 34 de 2 de Crônicas. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, toda a maldição escrita no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor estará derramado sobre este lugar e não se apagará. Versículo 26, olha o que Hilda diz: porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra o lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verá todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os moradores. Então levaram eles ao rei a resposta. Porque Josias se inclinou em buscar o Senhor, Deus teve misericórdia dele. Ou seja, Josias entrou remindo a sua história. Deus traria o juízo, mas sobre Josias ele disse: eu vou poupar você. Você vai morrer em paz. Enquanto você viver, esse reino vai ter paz. Em um ato de liderança extraordinária, Josias convoca uma grande assembleia em Jerusalém, reunindo desde os anciãos até os mais humildes camponeses, e os levou a restaurar a aliança que seus pais haviam feito com Deus no Sinai. O pacto que por muitos outros reis havia sido quebrado. Ele compreende que para que a reforma tivesse um impacto duradouro, não bastava simplesmente eliminar as idolatrias, era necessário haver uma restauração no coração do povo, para que a glória do Senhor voltasse no seio do seu povo. Aleluia, glória, aleluia, Jesus. O que você vai fazer depois desse culto, nessa noite, para trazer de volta a glória de Deus que você perdeu? Por que você não pensa mais em Deus quando você acorda? Por que você não tem mais o devocional? Por que você não lê mais a Bíblia? Por que você não ora mais? Por que existe uma luta dentro de você quando se trata de vir para a igreja, de estar no culto, nessa comunhão entre os irmãos? Por que você parou de ser fiel com as suas mordomias cristãs? Por que você deixou de honrar o seu líder, honrar o seu pastor? Por que se foi o primeiro amor? Você está vivendo o Icabod. E Josias disse: vamos restaurar isso. Vamos trazer isso de volta. Então ele desculpe. Então ele trouxe o povo para renovar a aliança. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há tempos atrás, eu fui para um culto de jovens. Eu nunca saí de um culto triste, meu apóstolo, quanto aquele dia. Eu fui para aquele culto. E no meio daquele culto, os jovens buscando ao Senhor não, fazendo culto. O título do culto era circo. Circo mesmo, irmão, de palhaçada mesmo. E aquele culto começou com uma dificuldade por parte da dirigente em orar, e de repente eles colocaram na tela uma brincadeira, um jogo. E no jogo, na igreja, entre os jovens cristãos, saiu uma pergunta, e a pergunta foi: com quem uma cantora norte-americana, não lembro bem o nome, sei que leva a palavra Swift, o nome dela, uma coisa assim, né? Alguns de vocês conhecem aqui. E foi perguntado assim: com quem fulana Swift não namorou?
E aí colocaram o nome de 4 pessoas para que os jovens pudessem adivinhar quem ela não namorou. Irmão, isso caiu uma tristeza no meu coração e eu perguntei: por que precisamos saber como igreja a vida de alguém que viveu toda, não sei se ainda vive, se já morreu, não sei, não conheço ela. Por que teremos que saber o nome de alguém que viveu em adultério? Que inspiração essa pessoa traz para nós? A Bíblia nos fala para sermos imitadores daqueles que pela fé herdaram a vida eterna. Irmãos, tudo isso é para vocês entenderem o icabode que muitas igrejas nesse Brasil estão vivendo e a falta de compromisso da liderança de trazer um evangelho santo, puro. E ainda por cima de levar essa galera de jovem a voltar a buscar a glória do Senhor. Eu louvo a Deus por esse tempo de consagração. Josias disse: vamos restaurar a glória. Versículo 31, o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os estatutos de todo o coração e alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas no livro. Todos que acharam em Jerusalém e em Benjamim uniram-se a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança do Deus de seu pai, Davi. O povo começou a buscar a Deus para voltar à aliança. Então Josias, ele se prontifica agora em trazer ânimo no coração do povo. Eles estavam buscando, eles estavam trazendo, ou seja, eles estavam buscando de volta a glória para dentro da casa de Israel. Versículo de número 2. A Bíblia fala que os animou a servirem na casa do Senhor. Ele não somente os chamou para que pudessem reafirmar essa aliança com Deus, mas ele disse: tenham ânimo, sejam felizes, tenham alegria no coração de vocês em servir esse Deus. Isto é o que a minha geração precisa, irmão, ter ânimo de servir a Deus com todo o seu coração. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Mas muitas das vezes nós estamos fazendo o contrário. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão e misericórdia da igreja do Senhor nesses dias. Porque nós não, muitas das vezes não temos nos animado com isso. E Josias, o que mais me toca, apóstolo, nessa história, é porque ele era um garoto. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. E com 16 anos se prontificou em buscar a Deus em favor da sua nação. E quando um pouco mais crescido, ele disse: não tem que ser eu somente, o povo tem que renovar essa aliança, o povo tem que buscar a Deus para que a glória do Senhor volte sobre a casa. Não é simplesmente o pastor, a pastora que tem que orar, não é simplesmente os obreiros, desde as crianças. Buscam a Deus pela cidade de Campina, irmãos. Buscam a Deus por São Paulo. Buscam a Deus pelo Brasil, pela América Latina. Buscam a Deus pela África, pela Europa, pela Ásia. Versículo de número 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus.
Ele disse: eu sou o presidente da nação, sou homem temente a Deus, e eu estou obrigando todo o povo do meu reinado. Vocês terão que buscar a Deus. Ele não queria uma nação qualquer, ele queria uma nação cheia da presença de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor termina nesse mesmo versículo. O irmão pode colocar esse versículo? Está aí, ó. Olha bem, meus irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seu pai. Um homem que trabalhou para trazer de volta a glória na casa de Deus. Enquanto ele foi rei na casa de Israel, temente na casa do Senhor, ninguém do seu reinado se apartou ou se desviou da presença de Deus. Pais, eu vos desafio a levarem os vossos filhos a buscarem o Senhor. Eu vos desafio a prostrarem a casa de vocês perante a cruz de Cristo. Ninguém se desviou. Capítulo 35, versículo 2, eu estou terminando. Essa história é muito linda, gente. Eu confesso para vocês que todo ano a gente lê a Bíblia por completa. Eu estava no meu escritório quando eu estava lendo esse texto, e quando eu li esse versículo aqui: enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Eu comecei a me derramar em lágrima, porque eu fiquei lembrando do quanto eu tenho visto a condição da igreja brasileira nesses dias. Irmão, se eu tiver que contar a minha história aqui, talvez muitos de vocês chorariam, mas eu tive que ficar 2 anos sem falar com meu pai, porque ele queria que eu fosse militar. E eu falei para o meu pai: Deus me chamou para servir o exército celestial e não o exército da terra. E meu pai me disse: se você quer ser igual a esses evangelistas fanáticos que andam debaixo do sol, queimando a sua pele, falando para as pessoas que Jesus os ama, esquece que eu sou seu pai. Larguei a escola. Larguei o meu trabalho para me dedicar à obra de Deus. Quando eu me converti a Cristo, eu tive a noção, quando me foi pregado a respeito do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu passei a entender que havia muita gente, e olha que eu era organizador de eventos. Todo final de semana eu estava nas baladas, com milhares de almas que estavam se prostituindo, se embriagando, fumando e drogando e indo para o inferno. E quando eu me converti a Cristo, eu tive peso de consciência disso. Eu disse: Senhor, se eu vivi por 2 anos como organizador de evento, levando milhares de almas para o inferno, eu quero entregar minha vida para ganhar almas para o reino. Saía da minha casa de manhã e ia para o monte. Ficava no monte das 6 da manhã ao meio-dia orando ao Senhor. E depois eu orava assim: Deus, me dá uma visão de um bairro que precisa de Jesus. Me leva para as famílias que o Senhor, hoje, desde a sua presciência, hoje o Senhor escolheu que eles aceitassem-te como seu único e suficiente Salvador. Não me leva para pessoa, nem para a família qualquer. Eu quero pessoas que o Senhor escolheu para que hoje eles tenham encontro com o Senhor. E eu ia. E as irmãs que foram na África sabem como é que é. Você bate a porta e as pessoas abrem. Não é aqui no Brasil, a pessoa fica lá no fundo da sala e tem aquela grade e: oi, tudo bem? Não, não é assim não. O pessoal abre a porta para você, dá uma cadeira de bimbá, e para as irmãs que foram para missões, te dá o quê? Quiçangua. Serve uma quiçangua para você. E eu pregava o Evangelho e via milhares de pessoas. Deus é meu testemunho, eu não minto. Eu tinha o privilégio de vir aos cultos e levar mais de 15 convidados num culto. Pessoas que eu evangelizei durante a semana, apóstolo. Eu tinha fome e sede de Deus e de ver as pessoas terem um encontro com Cristo.
Eu me gastava e me fazia gastar. Minha esposa está me acompanhando, assistindo a transmissão essa hora. Ela sabe do que eu estou falando. Minha esposa grávida, eu levava ela. Vamos, amor, vamos evangelizar. A gente saía para evangelizar juntos. Juntos. Vamos. E o apóstolo sabe que foi no Sumbe. Alguns bairros montanha, subir montanha. E a gente subia aqueles montes, levando a palavra de Deus. Falando às pessoas que Jesus os ama. Eu queria ver gente sendo salva. Aleluia. Enquanto Josias reinou, o seu povo não se apartou da presença de Deus. Capítulo 35, versículo 2 e 3. Estou terminando. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Versículo 3. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel que estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e o seu povo de Israel. Essa é a última referência da arca do Senhor, que anteriormente estava perdida e esquecida nos escombros. O Senhor traz de volta a arca, trazendo de volta a glória para a casa do Senhor. Para terminar, eu quero colocar 4 aplicações aqui. Primeira, não viva só por viver. Eu vou repetir. Não viva, se você tem um caderno aí, pode anotar o que eu vou falar agora. 4 aplicações. Primeira aplicação. Não viva só por viver. Sua vida tem um propósito eterno. Você nasceu para um propósito eterno. Se você ainda não descobriu, eu te convido a dobrar o teu joelho todos os dias naquele quarto seu escuro e falar com o Senhor, porque o Deus que te vê em secreto, Ele te responderá. Segundo, seja um Josias para esta geração. Viva e seja inconformado com as abominações, as heresias que estão tomando espaço e forma nos cultos nos dias de hoje. Em terceiro lugar, viva como um instrumento de Deus para restaurar a verdadeira adoração nesta geração. Viva como um instrumento de Deus para restaurar a glória de Deus nessa geração. Em quarto lugar, viva cada dia pensando na eternidade e na certeza de que um dia você estará lá. Amém? Eu quero louvar e agradecer a Deus por essa palavra. Eu vou passar o culto para o nosso apóstolo e agradecer pela oportunidade.